eu sou a Metoyan e você está aqui no meu canal para mais uma leitura de tarô virtual. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estou muito feliz de receber você aqui comigo. Então vamos lá para essa leitura, que é para saber se essa pessoa que você está mentalizando, se ela superou a história que você viveu com ela, tá? Bom, por motivos meio óbvios, essa leitura ela acaba sendo só para quem está em uma situação de afastamento, um término, né? Há um tempo que já não tá com a pessoa. E para quem tá junto, essa leitura vai acabar não fazendo muito sentido, tá? Até se você quiser ver se de repente essa pessoa superou, né, uma fase do relacionamento, alguma coisa que vocês passaram na história de vocês, que ficou no passado, você até pode talvez conseguir ver. Mas, num geral, o melhor mesmo é que essa leitura seja para as pessoas que estão realmente separadas, tá? Importante frisar também. Aqui, o sentido de superar, gente, que eu vou considerar é se essa pessoa está conseguindo seguir a vida dela, fazer, né? O que é importante para ela é ter qualidade de vida, no caso, apesar da história de vocês terem se encerrado, tá? É basicamente isso que eu vou ler aqui. Não vou ver, por exemplo, se a pessoa te esqueceu totalmente, se o sentimento se apagou, se inconscientemente ela ainda tem alguma coisa. Não é esse o propósito. O propósito é mais saber se essa pessoa conseguiu seguir em frente, tá? Depois do término de vocês. E a ideia aqui é auxiliar que, caso você, por exemplo, às vezes não tenha conseguido superar ou esteja pensando talvez em voltar para a vida dessa pessoa, talvez você tire conclusões aí importantes a você nessa leitura, tá bom? Então, vamos lá. Vou pedir que você escolha a pedrinha número 1, a número 2 ou a número 3. A pedrinha número 1 é uma pedrinha rosa. Acho que deu para ver bem, né? Pedrinha número 2 é uma pedrinha um cinza azulado. Mas eu vou chamar de cinza, tá? Pedrinha cinza. E a pedrinha número 3 é a pedrinha verde. Concentre-se, feche os seus olhos, respire. Lembre-se de escolher com a intuição, com o coração, com a sensação. Muitas vezes as pessoas querem escolher de uma forma racional, tá? E aí eu digo que esse é o jeito que geralmente faz você errar para você escolher. Então, se você tiver dificuldades para escolher a pedrinha, veja aqui na descrição desse vídeo um outro vídeo, né, um link que eu deixei de um vídeo meu que eu explico como você pode fazer para escolher a pedrinha de uma forma mais correta, tá? Que é sentindo, tá? Outra coisa importante, nem todo vídeo você vai ter uma mensagem do tarô. Às vezes, eu pelo menos acredito que é possível você entrar num vídeo e nele não ter uma mensagem para você especificamente. Assim como também é possível você escolher a pedrinha errada, tá? Então leve isso em consideração, analise se o cerne do que foi lido nessa leitura geral faz sentido. E eu falo do cerne, gente, porque leituras gerais, né, elas têm muitas informações para várias pessoas e nem tudo vai bater com a sua história, tá? Muito natural que seja assim. Então, leve isso em consideração e pegue só o cerne do que foi lido e veja se faz sentido para você, se ressoa, sabe, contigo. Bom, dito isso, se sua história, sua questão for muito sensível, saiba que eu faço leituras de perguntas no particular. E aí tem informações minhas aqui na descrição e também no começo do vídeo, na introdução, tá bom? Então é isso. Vou começar pela pedrinha rosa, número 1. Vamos lá, ver se essa pessoa, pedrinha rosa de número 1, né?
Vamos ver se ela conseguiu superar a história de vocês. Lembrando que essa leitura, como eu falei no começo do vídeo, ela vai funcionar melhor com pessoas que estão afastadas, que terminaram um relacionamento, que se envolveram por algum período, ou então que, por exemplo, conviveram, ficaram flertando, tiveram conversinhas, e aí depois nunca mais, né, se viram, nada aconteceu, mas assim, teve... A ideia aqui é que vocês tenham tido alguma troca, sabe? Que ficou meio claro que algum sentimento ou a mais rolou, sabe? Não importa se foi uma paquera, se foi uma ficada, um namoro ou um casamento, tá? Vai de cada história aí, não importa. Porém, eu acredito que até dê pra você, se você tá junto dessa pessoa e vocês tiveram fases, né? Se você quiser tentar ver esse vídeo, analisando se de repente a pessoa com quem você está hoje conseguir superar uma fase do relacionamento de vocês, também creio que seja possível, tá? Mas vai também de você analisar aí se fez sentido, se ressoa com a sua história. Vamos lá então, pedrinha número 1. Desculpa o pigarro, tá, gente? Que fico falando bastante e acaba que eu fico com essa sensação na garganta que é bem ruinzinha, eu tenho que fazer esses barulhinhos. Bom, Hierofante no negativo, Rainha de Copas no positivo, 7 de Espadas na carta central. Vamos lá, então, ver aqui se essa pessoa te superou. Bom, como eu falei no começo do vídeo, o que eu vou analisar aqui é se ela conseguiu seguir a vida dela, sabe? De uma forma... com qualidade, sabe? Ou se as coisas ficaram, sabe, dificultosas depois da história de vocês e tudo mais, tá bom? Esse é o ponto aqui de superar que eu vou ver. Olha, aqui há uma energia como se essa pessoa não tivesse superado totalmente, tá? Tudo bem que essa palavra totalmente é meio complicada, porque no geral, acredito que dificilmente a gente supera totalmente alguma coisa, mas é como se estivesse puxando um ticozinho para não ter superado, tá? É um pouquinho a mais para não estar superada a situação com você. E eu digo isso por conta dessa rainha de copas aqui no positivo, que me vem como você consulente, seja você homem ou mulher. É como se você estivesse ainda muito presente e de uma forma positiva na mente dessa pessoa. Ainda mais que viu o 7 de espadas aqui, é como se ela ficasse rondando às vezes pensamentos sobre você. Então, assim, isso me puxa um pouco aí pra acreditar que essa pessoa não te superou totalmente, tá bom? Só que é aquela coisa, né? Se vocês tiverem uma história significativa, faz sentido que você esteja aqui no positivo e ela ainda tenha carinho por você, por exemplo, que ela goste de você, que ela tenha em consideração, tá? Ainda mais se for uma história que às vezes não terminou de uma forma traumática ou então qualquer coisa assim. Isso é uma coisa natural até, da pessoa te ter com carinho, tá bom? Porém, essa energia do 7 de espadas me fala como se, apesar dela ter esse carinho e tudo, ela até hoje ainda ficasse rondando um pouquinho informações sobre você. É como se ela tivesse interesse em saber informações suas. Como se realmente assim, você está presente na mente dela e ela também queira saber de você através de amigos, colegas, de trabalho, enfim, qualquer ciclo social que vocês dividam e que ela possa ter informações de você. Pode ser redes sociais também, então ver informações suas ali, postagens. E ela pode fazer isso às escondidas. Você pode até falar pra mim, não, mas eu nunca vejo nada dela me vendo ou de me procurando.
estamos bloqueados, ou então não temos mais amizades nas redes sociais ou coisa assim, saiba que provavelmente ainda assim essa pessoa vai lá, busca saber, se preocupa, tem, sabe, carinho, tem, sabe, ali rondando na mente dela uma preocupação contigo. E talvez até, assim, sentimentos, tá? Eu não descarto aqui essa pessoa ter sentimentos por você, ainda sabe, de conexão, por conta dessa Rainha de Copas. Que a Rainha de Copas, ela é das rainhas a mais, que mais tem sentimentos, né? Isso me fala muito de você, né? De como você é uma pessoa, talvez, que marcou ela nesse sentido afetivo, né, dessa forma muito carinhosa, mas também me fala de você provavelmente ter causado nessa pessoa sentimentos afetivos também, tá? Então vem desses dois jeitos essa rainha pra mim. Então, eu acredito que é por isso que ela não superou, assim, ela não tá, tipo, sabe, tão confortável com a história de vocês, né, nos dias de hoje. E também, assim, há aqui um certo incômodo, parece, dela, com as questões mal resolvidas entre vocês, talvez diferenças que vocês tinham, porque o sete de espadas com hierofante no negativo aqui me dá muito uma sensação de algo mal resolvido, tá? E assim, e não vou dizer mal resolvido de uma forma, como fala, extremamente dolorosa ou horrível, até pode, tá? Em alguns casos aqui ter tido, por exemplo, até traições, ou então mentiras, omissões de informações importantes que causaram o afastamento de vocês, mas eu senti mais de que vocês possam ter tido um envolvimento que acabou de uma forma trazendo para essa pessoa um certo incômodo com como ela lida com algumas questões da vida dela, como se hoje ela se questionasse sobre os valores dela, sobre como ela pensa nas coisas, né, sobre a vida dela, sabe, como ela se comunica com os outros talvez, como ela faz as escolhas da vida dela às vezes, sabe, todas essas questões aí que envolvem a nossa vida e decisões que acabam interferindo, principalmente no nosso meio social, no que como as pessoas nos enxergam, sabe, no que é uma certa pegada nossa, sabe, a nossa identidade um pouco ali. É como se ela tivesse, a relação com você tivesse trazido para ela uma certa dúvida sobre isso, né, sobre se ela fez as melhores escolhas ou se ela que não é bem as melhores escolhas, tá, gente? Me expressei mal, mas é como se ela estivesse se questionando hoje se a maneira como ela conduz a vida dela, né? Como ela vai. Como ela foi. O que ela foi decidindo manter, tirar, o que ela foi, sabe? Se. A construção que ela criou, né? De quem ela é, de como ela pensa sobre as coisas, como ela se comporta. Se isso é o ideal. E inclusive aqui parece que, em muitos casos, né, que eu diria que é a maioria, né, pode ser que vocês tenham tido problemas e atritos e podem ter se afastados muito por conta dessas diferenças que vocês têm. Às vezes são diferenças, inclusive, que, por exemplo, de classe social, sabe? Questão política, tudo isso tá englobado, tá, gente? Tipo de profissão que escolhe exercer, e aí isso cria uma certa desincronia, a maneira como vai conduzindo, um gosta de trabalhar loucamente, o outro gosta de ter uma atenção maior para a família, tudo isso, sabe? Todas essas escolhas ou formas que a gente vai lidando estão aqui nesse hierofante com esse sete de espadas, mostrando essa pessoa talvez remoendo às vezes, né? E até de uma forma não muito clara para ela, porque o Sete de Espadas me fala de algo que pode ser. Não é como se ela parasse para refletir de forma ativa. É como se isso viesse para ela em pequenos incômodos que ela não vai entendendo sobre como funcionam, né? Exatamente. Então, não é uma coisa muito clara, tá? Então, assim, tem essa ruminação
que incomoda. E aí isso pode atrapalhar outras relações, pode atrapalhar, às vezes, as escolhas que ela faz, pode deixá-la meio desconfortável, tá? Então, só que isso é uma coisa que não é, não é tão sutil, porque tá falando de muitas coisas que são, que estão ali na carne, sabe? Tá vinculada a quem a pessoa é, sabe? O que ela viveu. Mas com a energia do Sete de Espadas aqui no centro, me fala que ao mesmo tempo não é uma coisa que interfere, assim, brutalmente na vida da pessoa, tá? Então, o que eu digo pra você, de uma forma mais clara, é que essa pessoa, ela não tá, assim, totalmente confortável, né, atualmente, mas ela tá seguindo a passos curtos, tentando levar as coisas, a vida dela, lembrando do carinho que ela tem por você, tentando acessar informações, repensando algumas questões ali, bem do cerne de quem ela é, mas tentando fazer isso tudo como um movimento para melhorar. Ela tá tentando seguir, sabe? Mas, assim, você vê uma coisa bem interessante, né? Essa pessoa está olhando para trás, né? Então, assim, é bem essa figura, né, que vocês estão vendo. É uma pessoa que está seguindo, mas ela está carregada do que vocês viveram. E ela dá olhadinhas para trás, se pergunta se está seguindo a direção certa, se é isso mesmo. Provavelmente se pergunta também se terem terminado vocês era a melhor escolha. Então, assim, superada, essa pessoa não está. Porém, não vejo também uma pessoa, assim, extremamente engessada hoje, ou com a qualidade de vida dela comprometida de uma forma muito séria por conta da situação, tá? Ela tá seguindo dentro do possível com as marcas que você deixa, apesar de sentimentos, apesar de carinho, apesar, né, de curiosidades, apesar das dúvidas que isso trouxe para ela, tá bom? Então, agora sim, é importante frisar aqui que se você quer um aconselhamento sobre essa questão da pessoa, sobre, por exemplo, como reagir a essa pessoa se você quiser, uma coisa aqui que me fica clara, mais do que você talvez tentar se aproximar ou deixar para trás essa história, é o quanto você precisa observar os seus próprios sentimentos sobre essa situação e essa história, tá? Porque me parece que realmente vocês têm diferenças, tá? O Hierofante me fala disso, que podem ser significativas e que se você não tomar cuidado, você pode, como se fosse esconder de si mesma isso, por conta das suas emoções, por conta de você ser uma pessoa extremamente carinhosa, parece, uma pessoa que tem muitos sentimentos, talvez, por essa pessoa, ou uma pessoa naturalmente que, sabe, fica muito mexida emocionalmente numa história afetiva. Então, aqui existe um alerta mais de você tomar cuidado, de não esconder de si o que você provavelmente enxerga também dessa situação, né? O que você sente dessa situação também com essa pessoa. Porque é aquela coisa, às vezes a gente pode amar alguém, ter sentimentos, sabe, abundantes. Mas muitas vezes também a gente pode conseguir sentir que aquilo, apesar de ser um sentimento muito grande, apesar de ter uma conexão emocional muito grande, também a dinâmica é exaustiva, é complicada, é dificultosa, exige pisar em ovos, exige um cuidado, exige, sabe, um manejo. É muito cuidadoso, o que acaba sendo cansativo. Então, assim, aqui tem todo esse alerta de você pensar bastante, né? E se caso você decidir se aproximar, você vá com cuidado e aos poucos, tá? Porque aqui o Sete de Espadas me fala muito de você pensar muito antes de fazer, para ver se é isso mesmo, principalmente no que tange as suas emoções, se é o melhor para você. E se você fizer com cuidado e com bastante consideração essa questão emocional,
mas nunca esquecendo também das diferenças que provavelmente afastaram vocês, tá bom? Então, foi essa leitura aqui da pedrinha número 1, pedrinha rosa. Agradeço muito sua presença aqui, muito obrigada. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, dê o like e se inscreva no canal, isso me ajuda muito aqui, tá bom? E qualquer coisa também deixe perguntas para que eu possa ler aí em futuros vídeos, tá bom? É isso, pedrinha rosa de número 1. Vamos lá, então, para a pedrinha de número 2, pedrinha cinza. Vamos lá, pedrinha cinza. Olá, pedrinha cinza. Vamos ver, então, se essa pessoa te superou. Desculpa esses pigarros aí, que eu acho que eu falo muito. E a garganta não gosta muito disso, aparentemente. Então, tá dando esses pigarros e eu tenho que fazer esses barulhinhos aí que não são muito agradáveis. Mas, enfim, vamos lá. Como eu falei no começo do vídeo, essa tiragem é mais para quem está separado, afastado, terminou, teve um flerte ali, alguma coisa, e aí depois nunca mais se viram. Esse tipo de situação, tá? Vai funcionar melhor para pessoas que não estão mais juntas. Mas se você tá junto dessa pessoa, mas se tiveram períodos, né, uma fase em que ficaram juntos, terminaram e voltaram, e hoje estão juntos, você quer ver se de repente a pessoa superou aquela fase anterior, né? Talvez funcione para você também essa tiragem, tá? Aí você veja se faz sentido a tiragem para sua situação, tá bom? Mas creio que para pessoas que não estão juntas funcione melhor. Vamos lá, então. Pedrinha de número 2, pedrinha cinza. Lembrando também que superação aqui eu tô vendo do ponto de vista mais... Se essa pessoa tá tendo qualidade de vida... se ela tá conseguindo seguir a vida dela... Bom, aqui 3 de ouros no positivo, ou no centro, com rainha de ouros no negativo e 10 de copas no positivo. Garganta falhando, gente, tá difícil, meu Deus. Vou comprar uma balinha, porque o negócio tá tenso. Mas, enfim. Assim, olha, o que eu vejo aqui é que essa pessoa provavelmente tá conseguindo, assim, seguir, tá? O 3 de ouros com 10 de copas me deu muito uma sensação de alguém que conseguiu, assim, tá conseguindo ir em busca, trabalhar em cima da felicidade dela. Do que ela busca pra ela, do que a satisfaz, do que a contenta, do que, no caso, seria o sonho de ideal pra vida afetiva, sabe? Assim, ela tá buscando isso, ela tá atrás disso, né? Então, aqui, pra mim, a sensação foi forte de que ela tá trabalhando em cima disso, tá? E aqui também existe uma mensagem, pra mim, parece, um pouco de como se também vocês pudessem ter tido... talvez um envolvimento que terminou, assim, de uma forma colaborativa, sabe? Me passou essa sensação aqui, por mais que a Rainha de Ouros esteja no negativo aqui, porque pode estar me falando de você no negativo, tá? Pra essa pessoa. O que me fez sentir como se essa pessoa visse que entre vocês, por mais que talvez você seja uma pessoa que ela veja valor, que ela veja que é uma pessoa bem intencionada, é uma pessoa que tenta se esforçar dentro do possível ali para fazer as coisas funcionarem, porque a Rainha de Ouros é uma pessoa que tem essa questão da visão prática, de ser uma pessoa que está disposta, muitas vezes, a construir algo, que está focado em construção, né, a longo prazo, que consegue ver, assim, as coisas, ou pelo menos se prontificar a ver as coisas dessa forma.
Independente de você ter dificuldades, tá, gente? Porque dificuldades todos temos, defeitos todos temos, tá? Mas apesar da pessoa ver isso em você, esses potenciais, ao mesmo tempo, e aqui também me fala que ela provavelmente ela tinha satisfação no envolvimento com você, ao mesmo tempo, por você estar no negativo com 3 de ouros, me fala que talvez a dinâmica de vocês rotineira, de como vocês talvez resolviam problemas entre vocês, o convívio diário, a maneira como cada um separa o tempo para estar junto, sabe? Todos esses detalhezinhos bem miudinhos do cotidiano, como cada um lida com o trabalho, como cada um lida com o dinheiro, como cada um lida com a divisão das tarefas de um cotidiano. Ou então, vai viajar junto, como cada um arruma a sua mala, e aí, sabe esses detalhes, né? Quando discute, como um reage ao outro na discussão, como um vai alimentando, sabe, essa situação. Assim, é como se as pessoas sentissem que a dinâmica entre vocês fosse meio complicada, sabe, no longo prazo, né? Para as coisas evoluírem e darem certo, como se fosse meio difícil de colaborar, entende? De uma forma que é produtiva, que as coisas possam gerar frutos para depois, né? Que vocês consigam construir, tá? Então, por ela ter essa visão, né? Que aqui parece bem clara para ela, sabe? Como se ela tivesse uma percepção clara disso. Então, acaba que hoje me parece que ela entendeu isso, está em busca de alguém ou uma relação, um envolvimento onde isso funciona melhor, tá? Onde essa dinâmica do cotidiano, que parece que é importante para essa pessoa, né, acabe se encaixando melhor e podendo ser a longo prazo, tá? Porque aqui há realmente uma visão dessa pessoa priorizando isso. E ela investindo em novas pessoas, me parece também aqui com a energia do 3 de ouros. E assim, não vou dizer para vocês, né, que eu sei que essa mensagem acaba sendo um pouco difícil se você tá com alguma expectativa emocional, né, em cima dessa tiragem, mas assim, aqui existe uma visão, me parece positiva, sabe, do envolvimento com vocês. Eu não vejo essa pessoa guardando rancores, ou então ela tem uma visão positiva, Rainha de Ouros aqui mesmo, nessa posição, mas isso juntando com as outras cartas e todas a situação e mesmo a pergunta, me parece que essa pessoa, ela vê com bons olhos os que vocês viveram, porém, é como se ela também tivesse noção de que provavelmente não funciona para nenhum dos dois, porque aqui o 3 de ouros também me fala disso, tá? Assim, não é produtivo não era produtivo ou não era realmente satisfatório no cotidiano, né, no dia a dia para nenhum dos dois, tá? Então, isso aqui é bem significativo de que ela está tentando seguir e me parece que ela está conseguindo seguir, tá? Como se ela tivesse, assim, essa situação, nessa história de vocês, estivesse até que bem finalizada dentro dela e ela pudesse, assim, dar passos ali para tentar conhecer novas pessoas, para tentar construir, tá bom? Então, me parece aqui que a qualidade de vida dela não está ameaçada ou coisa assim pela história de vocês, ainda que ela carregue consideração e provavelmente sentimentos, como se ela visse importância no que vocês viveram, como se talvez tivesse ajudado ela a ter uma maior clareza do que ela precisa ou de como que as dinâmicas de uma relação tem que ser. Então é como se você tivesse ensinado isso para ela. Então, assim, aqui realmente a mensagem para mim é de que essa pessoa conseguiu, tá? Superar a história de vocês. Aí, dito isso, uma coisa muito importante, tá? Que aí dando aconselhamento para você que tá vendo a tiragem. Leve em consideração aqui bastante a sua felicidade também. Porque essa rainha de ouros no negativo aqui pode me falar
que você pode ainda hoje ainda ter algum apego à situação, né, de vocês, que você pode ainda carregar ali. Sabe quando a gente não fica meio cabeça dura ali numa situação? Pode me dizer assim sobre isso aqui, como se você ainda talvez pudesse achar que esse envolvimento pudesse gerar frutos para vocês, tá? Só que aqui, assim, tem uma mensagem muito forte para mim de que o ideal é que você foque na sua felicidade também, assim como essa pessoa está focando. Que você encerre esse ciclo de uma forma, sabe, tranquila, de uma forma. Porque o 10 de Copas é muito um encerramento de algo, ou então a obtenção de uma certa satisfação emocional, que você faz, que você, como posso falar, que você obtém e você não fica, por exemplo, remoendo, ou você fica ali numa lamentação sobre o que foi, o que poderia ter sido. Você encerra e isso fica dentro de você guardado como uma experiência positiva, sabe? Então, aqui, e aí eu falo que é um encerramento aqui para você, né, com aconselhamento, por causa do 3 de ouros me falando de você buscar outras pessoas, de você, inclusive, me parece que focar talvez em questões até profissionais pode ser algo que vai te ajudar, inclusive, nisso, tá? Um aconselhamento aqui, que eu sei que não é, né, sobre isso que a gente tá falando sobre trabalho, sobre amor, mas às vezes vem esses conselhos sobre trabalho, e aqui pode me falar que você procurar satisfação em questões de trabalho, e não só de trabalho, mas qualquer coisa, atividade colaborativa, pode ser atividades sociais, você participar de uma ONG, voluntariado, fazer um curso, fazer alguma coisa que te satisfaz, que você gosta de fazer, sabe? Algo que tipo, você põe a mão na massa, ajuda outras pessoas também. Tudo isso pode te fazer muito bem neste momento, focar em outras coisas e não focar nesta pessoa, ou no que foi, ou em talvez ficar ali esperando, quem sabe, ter algo ainda com essa pessoa. Porque assim, gente, tarô não é sentença, tá? Eu não acredito nisso, de uma sentença de eu virar pra você e falar assim, olha, essa pessoa e você nunca mais terão uma história. Eu não acredito nisso. Porém, eu acredito em mensagens do tarô dizendo, olha, neste momento, dadas as energias da pessoa, suas, o melhor é cada um seguir. E aí depois, só Deus sabe. Ou só uma outra tiragem ou leitura vai saber, né, o que vai acontecer. Mas nesse momento, né, o que está sendo aconselhado aqui é que você foque na sua felicidade também. Que você saia de uma certa estagnação, talvez, que você esteja, porque essa rainha de ouros me veio um pouco nesse sentido, assim, me deu uma sensação de alguém que pode estar engessado, sabe? Por isso que eu falei do apego, né? É como se você não estivesse disposta a colaborar com outras pessoas, a tentar outras coisas, a se arriscar, se preferisse ficar na sua, ali quietinha, em vez de investir em outras situações, em se abrir, em ver potenciais diferentes, tá? De construção para sua vida. Então, assim, esse é o conselho aqui para essa pedrinha e essa é a previsão, tá bom? Bom, se você gostou desse vídeo, né, sei que a leitura é um pouquinho difícil, mas se você gostou, peço que você dê o like, compartilhe e se inscreva aqui no canal, tá bom? Isso me ajuda muito. E saiba também que se você quiser deixar uma pergunta nos comentários, também pode me ajudar, porque eu posso pensar em fazer um vídeo da sua pergunta e aí todo mundo fica feliz, tá bom? É isso, muito obrigada pela sua presença. E vamos lá agora para a pedrinha número 3, pedrinha verde. Vamos lá, vamos ver se eu aguento falar sem tossir e sem pigarrear. Vamos lá, pedrinha verde. Bom, como eu falei, essa leitura aqui, ela vai funcionar melhor para quem, assim, não está mais com a pessoa, né? Finalizou a história com ela,
ainda que tenha sido uma história extremamente curta, só uma paquerinha, às vezes só um flertezinho e nem nunca beijou essa pessoa, ou então foi uma ficada, foi um namoro, foi um casamento, não importa. Mas o ponto aqui é que eu acredito que se você tiver tido uma história com ela e tiver terminado essa história, vocês não estiverem juntos, vai funcionar melhor. Porém, por exemplo, digamos se vocês estejam namorando, e aí vocês tiveram fases, né? Uma fase que estiveram juntos, separaram e agora estão juntos de novo. Você quer saber se essa pessoa superou aquela fase? Talvez funcione para você também, tá? Mas eu acredito que vai funcionar melhor realmente para quem está separado. Então vamos lá. Pedrinha verde de número 3. Já tô pigarreando de novo. Não tem jeito essa garganta. Vamos lá. Enamorados. 9 de ouros. Enamorados negativo. 9 de ouros positivo. E 4 de ouros na energia central. Bom, aqui a mensagem foi bem clara pra mim. A primeira não estava tão certinha assim, e nem a segunda estava mais clara, né? Não, é verdade, a segunda também estava bem clara, mas essa aqui, pra mim, ficou bem clara que, assim, me parece que essa pessoa não superou, tá? Assim, é como se ela valorizasse muito o que vocês viveram, tá? Esse 4 de ouros com 9 de ouros me fala de alguém que valoriza bastante as coisas e que tá com dificuldade de desapegar do que foi, né? Do que aconteceu entre vocês. É como se talvez essa pessoa pode estar meio estagnada na vida dela, inclusive nessas questões emocionais, tá? Então, assim, a sensação aqui é que essa pessoa não superou a história, o que vocês viveram, como, né, o que vocês desenvolveram entre vocês. Isso ficou bem forte, essa sensação aqui pra mim, tá? Agora sim, ainda assim, essa pessoa, no ponto positivo, ela tá conseguindo ainda manter um senso de autonomia, tá, gente? Assim, não é como se ela não conseguisse, por exemplo, viver a vida dela, pelo menos com qualidade, alguma qualidade, sabe? Ela parece que está, tá? Mas, assim, a sensação forte aqui é como se, apesar disso, ela sabe quando a pessoa não consegue evoluir, sabe? Melhorar, prosperar. Ela tá parada no tempo, assim, sabe? Do que vocês viveram. Né? Meio. E eu não digo que ela não possa, tá? Por exemplo, se envolvendo com outras pessoas, tá? Não diria isso. Até os enamorados aqui podem me falar de que ela pode se envolver com outras pessoas, tá? Não. Peço que vocês não se iludam nesse ponto. Mas, assim, apesar disso, é como se ela tivesse num... Sabe quando as pessoas vão vivendo, mas elas vão repetindo só ciclos e fazendo as mesmas coisas, as mesmas coisas, as mesmas escolhas, e as coisas ficam se repetindo e se repetindo e se repetindo. Então, esse 4 de ouros daqui me dá uma sensação, por exemplo, como se ela pudesse estar vivendo e até se envolvendo com pessoas e tal, mas aí no fim do dia ela pega e fala assim, mas com fulana, né, que eu perdi, ou que não deu certo, era melhor, ou era mais assim, ou mais assado, assim, sabe? Ela realmente tem um apego muito grande, ela faz esse valor muito grande do que vocês viveram, tá? Do que foi, do que vocês construíram. Aqui pode ter uma sensação de que foi, a maior parte dos casos, vocês tiveram uma história maior, talvez, ou então, se não foi uma história maior, foi muito significativo para ambos, sabe? Foi aquele envolvimento, assim, que marca muito. Por conta dessas duas energias aqui, tá? Então, é como se realmente tivesse uma... Como posso falar?
É como se vocês tivessem construído alguma coisa, ainda que seja só em sentimentos, tá? É alguma coisa que funciona entre vocês. E aqui tem essa sensação forte, tá bom? E aí, assim, é interessante que apesar desse sentimento, né, de apego, de dependência até talvez a pessoa pode sentir, de se sentir, porque apesar do 9 de ouros falar muito de independência e tudo, a carta do 4 de ouros pode me falar às vezes de uma pessoa que fica dependente de algo, né, e ela é a central. Então, assim, pode me falar até que a independência das pessoas pode ser meio ameaçada por esse apego que ela tem, tá? É por você, pelo que vocês viveram, pela história. Então, assim, essa pessoa, ela, assim, não sinto que ela superou ou que ela conseguiu. Ela pode estar vivendo a vida no dia a dia, ela pode estar fazendo as coisas, você pode estar vendo a evolução dela, se você acompanha as redes sociais dela, pode ver ela namorando outra pessoa, você pode ver, pode estar fazendo tudo como se, né? Porque o 9 de ouros pode me falar isso. Parece que tá tudo lindo, mas lá dentro tá esse 4 de ouros. Essa retenção, essa rigidez de algo que ela não consegue mudar, que ela não consegue deixar pra lá, que ela fica ainda guardando, que ela revisita ali dentro dela, que ela põe em uma alta conta, que é a história de vocês, tá? E aí aqui, o 4 de ouros com enamorados, me fala que, apesar disso, né, é como se houvessem muitas dúvidas que pairavam entre o envolvimento de vocês, né? E é interessante que os enamorados também me falam aqui de que talvez o envolvimento de vocês realmente fosse muito, assim, forte, sabe? Vocês talvez fosse um negócio, assim, muito... sabe quando a química é muito boa, ou vocês tinham uma sincronia, uma conexão muito boa? Porque essas duas cartas juntas podem me falar disso, tá? De vocês conseguirem se combinar de uma forma muito boa, né? E aí, principalmente no que tange a questões, por exemplo, de pensamentos mais práticos da vida, vocês talvez tivessem ideias parecidas sobre, como que lida com questões de trabalho, questões financeiras, questões às vezes de família, às vezes até sobre como lidar com sentimentos, sobre, sabe, esses pensamentos mais práticos, vocês talvez estivessem muito alinhados. E até também, como eu falei, a química, a questão física de vocês fosse muito forte. Então, aqui existe essa energia, tá? Dessa sincronia nesse sentido, principalmente. Porém, me parece que aqui essa pessoa, e talvez os dois, tá? É bem possível que os dois. Vocês tivessem também ao mesmo tempo muitas... sabe quando você não se decide o que você quer fazer, né? Como guiar o envolvimento. Talvez vocês dois juntos aí, quando se envolveram, ficaram numa confusão ali de como que leva isso pra frente. Sabe, às vezes cada um quer guiar de uma forma diferente, porque semelhanças vocês têm, mas ninguém é totalmente igual, né? Então aqui pode ser que, por exemplo, essa pessoa estivesse num momento de vida onde ela quisesse viver solteira. Ela pega, tropeça em você e fala, caramba, me ferrei, né? Eu queria ficar solteira, mas... E aí o que acontecia? Essa pessoa talvez ficasse em cima do muro, porque ela na verdade queria ficar solteira, né? Ou então vocês conheceram numa situação delicada, por exemplo, um tava num namoro com outra pessoa e o outro... Sabe? É esse tipo de situação aqui que me parece que atrapalhou vocês, né? Emocionalmente, um dos dois ou ambos estavam confusos sobre o que queriam, né? Pode ter envolvimento de terceiros também aqui, como eu falei, às vezes um estava comprometido, ou então ficava com uma outra pessoa, e aí tinha essa coisa, sabe, que atrapalhava emocionalmente vocês, tá? Mas, apesar disso, tem essa conexão forte, né? Então é aquela coisa, por mais que tivesse isso atrapalhando, ao mesmo tempo vocês se atraíam muito, né? Então é aquela aí isso que que é complicado, né? E isso que talvez
traz essa marca para essa pessoa. Inclusive, hoje em dia, é uma coisa que provavelmente pega muito essa pessoa. Ela deve até hoje ficar em dúvida: caramba, isso terminou, não estamos juntos. Mas será que daria certo? Será que deveria ter voltado atrás, deveria ter ficado com ela ou com ele, em vez de estar hoje com essa pessoa que eu tô? Como seria a minha vida? Né? O melhor não seria ter feito isso. Nossa, essa pessoa era tão boa nisso, 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 sabe assim? Essa pessoa, assim, ela tem pensamentos constantes e bastante complicados e confusos emocionalmente, meio descoordenados às vezes sobre essa questão, tá? De vocês. Então, por isso que eu digo, nessa opção aqui, essa pessoa não superou, tá? Mas também ela não superou, mas assim, ela tá numa dúvida ali, tá, gente? Então, uma coisa que eu digo aqui, tá? Como um aconselhamento. Se você pretende ir atrás dessa pessoa, faça isso de uma forma muito autônoma, muito segura de si, do que você quer e do que e não dando espaço para isso aqui, para essa namorados. Se você for chegar como confuso ou confusa também essa pessoa, assim, aqui não há um aconselhamento de que assim não vai ser bom, porque você vai alimentar um apego nessa pessoa, um apego provavelmente em você, que não vai trazer algo positivo, porque essa carta está no negativo. Então me fala de assim questões emocionais às vezes que ferem, decisões difíceis, sabe, aquelas coisas que deixam a gente numa berlinda, que a gente, putz, se sente mal, sabe, assim. Então há um claro desaconselhamento de você buscar essa pessoa se você estiver confusa. Você vai ter que ir firme, sabendo o que você quer, né? Sabendo o que esperar também da outra pessoa, né? Assim, se posicionando, tá? Então, por exemplo, digamos que você, eu não tenho nem mais contato com essa pessoa, não sei o que eu vou esperar dela, não sei o que como ela vai reagir se eu for atrás dela, né? Tudo bem, mas se você esteja muito firme e se posicione com ela. Não deixe que ela haja ou seja ou desse jeito. Então, um exemplo você vai chegar na pessoa e falar: olha, quero ficar com você de novo, quero alguma coisa, mas aí você deixa claro assim, agora, só que assim, eu não quero como era. Naquela confusão, naquela instabilidade, naquela dúvida, naquele. Entende? Você falar e deixar claro que você quer algo que seja com alguma estabilidade, com uma clareza, também com um certo senso de independência, porque aqui uma coisa que podia acontecer entre vocês também, tá, gente, é que vocês, e que pode ter atrapalhado o envolvimento de vocês, é que vocês talvez fossem muito codependentes, tá? Uma parcela menor de pessoas, eu acredito que seja aqui, tá bom? Mas existe essa possibilidade de pessoas que eram codependentes. Então, por exemplo, se envolviam uma com a outra e só existiam uma para outra o tempo inteiro, sempre, junto, colados, e aí isso desgastou o envolvimento, tá? Porque essas duas cartas juntas podem falar. Então, assim, se você quer de volta essa pessoa, algo do tipo, aqui é um claro chamado de você: olha, você não pode agir da mesma forma. Você tem que ter um senso de autonomia, um senso de que você é um indivíduo independente dessa pessoa, que a sua história independe dela, né? O que você vive, o que ela vive são histórias separadas. E elas se encontram, se interseccionam em certo ponto. Mas elas não são a mesma história, sabe? São duas pessoas separadas. Então, essa consciência é importante. Porque se você for na consciência de um apego excessivo, de algo que vocês são um só, fundido, que às vezes até nos enamorados fica essa coisa, sabe? Então, isso vai atrapalhar. Então, procure essa pessoa com senso de autonomia, não dependente dela, mas também, ao mesmo tempo, se posicionando, não deixando ela ser confusa, tá? Não deixando as coisas em aberto, porque se for assim, vai atrapalhar vocês também, tá bom? Então, é isso. Essa foi a tiragem. Espero que você tenha gostado. Agradeço muito sua presença aqui comigo, viu? Se você gostou, por favor, compartilhe, dê o like, se inscreva no canal, isso me ajuda muito. E também deixe aí
no caso, uma pergunta, alguma coisa que você queira que eu leia aqui, que eu posso, de repente, fazer um vídeo. E aí todo mundo fica feliz, tá bom? Muito obrigada aí por assistir. Tchau!